do Cria! Estamos começando mais um Fala do Cria. Que saudade de vocês. Oi, TG. E aí, tudo bom, Fernando? Coisa linda, TG. Oi, Giovana. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha, começando 26, né? Tô feliz de estar aqui 26, com vocês. né? Ítalo, tudo bem? Oi, Juan, tudo bem? E aí, vambora? Vambora. Começamos bem, hein? Pô, começamos um ano já, né? Ué, Pé naquele direito ritmo. e muita sorte. Pré-carnaval. Rio, Mangueira. É isso. Gente, hoje recebemos uma convidada essencial nesse ritmo de carnaval que ocupa, né, o carnaval com grandeza, que é isso, né? E muito glamour, brilho nos olhos. Que ela atualmente é a rainha de bateria da Vizinha Faladeira, já foi musa da tradição, musa da Acadêmicos do Salgueiro. Olha. Né? Um currículo, né? É. Bem, não vou nem falar nada, vou deixar ela contar um pouquinho da história pra gente, mas seja bem-vinda, Camila Carvalho. Maravilha, maravilhosa. Obrigado pelo convite, gente. Fico lisonjeada porque eu sou cria também, então eu vou estar falando de mim num lugar que é de minha voz de fala, então vamos lá. É isso, a gente Tô preparada. Tá preparada, né? Cara, é isso. Os crias anotaram várias coisas aqui e eu tenho umas perguntas aqui e eu queria já começar com uma pedrada pra você, né? O que significa pra você ser rainha da Vizinha Faladeira, que é uma das escolas mais tradicionais e antigas do mundo do samba, né? Sim, pra mim, assim, essencialmente, eu acho que toda escola vem de uma essência de uma comunidade. Então, eu sou cria da comunidade que a Vizinha Faladeira é oriunda. Então, isso pra mim, praticamente está falando de mim, do local que eu cresci, da estrutura no qual eu acreditei por muito tempo e acredito até hoje, até porque minha família mora lá. Então, ser rainha ali é abrangente pra caramba. Assim, às vezes a gente fica botando vários ciclos na cabeça e a gente não tem noção de mensurar o que é ser rainha. E tem uma fala que a Bianca Monteiro sempre fala que a rainha de bateria é o Exu da porteira da escola de samba. E não nesse ensaio, no penúltimo, eu vi que isso realmente é real, porque assim, eu tenho um axé surreal para criança. E aí era muita criança ali da Nabuco de Freitas seguindo, e eu acho que a gente vira espelho para novas gerações e tudo mais. Mas para mim é super importante, válido ter pessoas com a representatividade e levar para frente um legado de resistência e de tudo que o bairro tem de significado pro carnaval, para as pessoas periféricas. Isso daí, para mim, eu acho, assim, foda. Foda. Não, aqui pode falar uma palavra. Pode falar, tá liberado. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Como surgiu essa sua paixão, assim, pelo carnaval? Quando é que foi que você resolveu, eu quero me jogar no carnaval? Então, o meu é bem complicado. Porque, assim, eu acho que quando você tem dentro de casa pessoas que são do carnaval, facilita. Sim. No meu caso, eu fui criada por uma avó evangélica. A minha mãe gostava de samba. Meu pai não foi tão presente, então fui criada pela minha avó e minha mãe. Só que não era fixa em nenhuma escola de pré-ensaio. Só que, assim, por sorte, a gente tinha, na época, a comunidade, o ensaio da Unidade Tijuca na Venezuela. E era um point de toda quinta-feira pra gente que morava aqui no Sagas, aqui do Centrão. Então, eu achava incrível ir para aquilo e aquilo dali foi me despertando. E fora que eu acho que um pouquinho da pegada de comunidade, a mixigenação, aquela coisa por osmose que você tem, que você pega em relação à nossa cultura, aí foi me dando mais vontade de entrar. E eu gosto muito da energia do povão. Então, eu acho que carnaval é um mix de fatores. É uma identidade, é cultural. É você jogar a sua alegria para fora também quando você está no meio de uma opção de gente. Então, foi isso que foi me chamando aos poucos. Maneiro, né? Eu queria confidencializar uma parada que tinha. Fora que uma coisa não te cortando. Eu acho que você ir para ensaio de rua, para escola de samba, o que seja, é um ponto de encontro. Às vezes você não vê pessoas há anos. Aí tem aquela... Principalmente escola que é do grupo especial. Se você for no ensaio, óbvio que você vai encontrar pessoas que trabalharam com você, que foi teu amigo de infância, que é primo do terceiro, quarto, quinto grau. E isso daí é muito legal. Aí eu acho isso fervoroso, sabe? Nos ensaios de rua. Maneiro. Cara, eu queria confidencializar, quando eu fazia direito, a Camila tava no Salgueiro nessa época, né? E aí a minha turma, a minha rapaziada do direito, né? O pessoal da Mackenzie Rio, falou assim, cara, essa mulher é um espetáculo. Então você foi a musa da minha turma, cara. Ah, que legal. Muito foda isso, né? Sim. Cara, porra, muito maneiro poder
dividir isso. Porque eu comentei com uma amiga, eu falei assim, cara, fala pra ela que ela é a musa da minha turma. Rapaziada, acha ela linda, espetacular, né? E assim, super necessária no carnaval. Eu queria te fazer uma pergunta também, que é, quando que você se sentiu rainha pela primeira vez fora do carnaval? Quando esse corpo... pessoa, esse corpo... Então, assim... rainha, vai. Vai demorar, isso daí é extenso. Porque... Não, porque é complicado. Porque, assim, quando você se vê um corpo trans, você tem que primeiro... Porque, assim, não é comum, principalmente aqui na área, você se ver naquilo. Porque é diferente você se posicionar e falar, eu sou aquilo. A gente estava até falando isso antes. Sim. E aqui na comunidade só tinha uma trans que eu sempre falo que é a Rony, que ela viveu anos, ela tem uma história incrível, ela já foi tudo que você possa imaginar de... Tudo ela viveu, ela teve uma vida muito intensa. Só que ela não era referência para mim para o que eu queria viver. E aí eu fui achar minha bolha. Mas assim, como criança, eu sempre tive aquele lado super feminino. Eu gostava de brincar com a toalha na cabeça, mas eu só poderia fazer isso escondido, brincar de boneca. Eu tenho uma identificação mais com o feminino. Minhas amigas sempre todas eram mulheres. Então, isso daí você vai se buscando. Eu acho que quando eu me senti realmente rainha, quando eu botei meu primeiro seio. Porque eu acho que o mais lindo da mulher, você pode ver que quando a mulher, por exemplo, a mulher tá nua, saiu do banho, alguém abre inesperadamente a porta, a primeira coisa que a mulher esconde é o peito, entendeu? Então eu acho o seio da mulher, isso me fez muito feliz e tudo mais. Mas assim, em todas as nuances, me realizar com o meu encontro de alma sempre me tornou assim, me sentir rainha no meu ponto de vista, entendeu? Ai, que lindo. Top. Agora eu vou puxar um pouquinho pro carnaval, e aí a gente sabe que existe uma grande diferença entre musas e rainhas. Né? E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, né, dessa diferença e o que muda nessa responsabilidade. Então, muda muita coisa. Porque, assim, posicionamento já muda, porque a musa ela vai vir sempre ou na frente de uma alegoria ou na frente de uma ala. E aí você tem um outro desempenho, porque você também, a maioria das vezes, você está distante da bateria. E a rainha é o foco, porque o que realmente as pessoas esperam numa escola de samba é a bateria. Então você está ali, tem um maestro e você está na frente do maestro apresentando a sua bateria. Então é uma responsabilidade muito maior. Só que assim, em relação à estética da mulher, as duas são a mesma coisa, porque você tem que estar... Tudo bem que o carnaval fala de corpos reais, das pessoas aceitarem corpos reais. Só que, assim, pra mim, minha voz de fala, eu realmente, quando chego perto do carnaval, tenho toda uma preparação pra viver aquilo. Sim. Então, eu acho que é a mesma coisa. Eu fazia o mesmo sendo musa e eu faço o mesmo sendo rainha. Mas, eu acho que mais o posicionamento. Porque, assim, você vai... Eu levo muito, assim, eu sou muito fã da Evelyn Bastos. Então... Até porque não é só você ser rainha. É você ter uma voz de fala incrível, você saber se posicionar e ter aquele todo o contexto que a Evelyn tem de negona mesmo. Sim. Então, isso daí eu acho foda. Então, ter aquela estrutura ali, pra mim, é o ápice. Porque eu dar um microfone pra você e você não conseguir falar nada e você ser linda, sambar pra caramba, não dá um match. Realmente. Não é tão completo. Sim. E eu queria saber com você, o que o Salgueiro te ensinou sobre grandeza e visibilidade? Primeiro, eu sempre levei o carnaval como uma válvula de escape de felicidade. Então, não levava isso a sério. Até hoje eu faço isso comigo. Eu gosto de sempre me conectar com o folião que eu sempre fui. Eu nunca posso deixar de esquecer isso, porque senão você perde a essência do carnaval. Porque se você não sair para se divertir, você ficar só numa presença, toda hora querendo viver uma imagem, você não vai ser mais você, entendeu? Cria um personagem, né? Você cria só um personagem para viver aquilo, como eu conheço milhares de pessoas que são assim no carnaval, e eu não quero isso para mim. Mas, assim, em relação à responsabilidade, eu acho assim, a gente tem que acreditar na nossa potência e saber que tudo é um processo. Porque primeiro eu saí no Salgueiro, eu não caí lá de paraquedas como musa. Eu primeiro saí vários anos como composição do segundo carro, que, tipo, lá eram uns acoplados enormes, né, que vinha o abri-alas e depois vinha o segundo carro. Sim. É tipo um carro junto, mas, assim, era um primeiro e um segundo. Só que aí eu fui aprendendo ali... Porque tem uma responsabilidade você botar uma escola na rua. E assim, para você ter uma noção, você já viu a disciplina da Beija-Flor para botar uma escola?
Então, é praticamente isso que aquilo ali foi me dando uma noção. Porque, assim, eu vinha no carro, eu poderia não ter uma responsabilidade, mas no ensaio técnico eu tinha que estar... eu tinha que estar ali naquela pista, com as meninas que eu vinha no carro, fazendo toda uma evolução, junto com a harmonia e tudo mais. Então, essa responsabilidade desse processo de entender o que é o carnaval veio antes. Aí, quando eu fui musa, esquece. Porque você fica muito em foco. E isso daí, primeiro, me assustou muito. Porque eu não tinha muita paciência para ficar todo dia acordando, se maquiando para dar entrevista. E eu tive que aprender a fazer isso. Porque realmente, como eu fui, o Salgueiro é uma escola muito grande. Ele dá uma visibilidade muito, muito, assim, surreal. Então, aí, às vezes, eu não tinha assessoria e, tipo, as pessoas ficavam mandando mensagem toda hora para a assessoria do Salgueiro. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E, assim, eu só queria ter tido uma experiência que eu tenho hoje para absorver mais as oportunidades que eu tive. Porque, assim, quando você entra no carnaval, as pessoas limitam muito o artista do carnaval. Quando você entra no carnaval e você tem uma voz de fala, por exemplo, você entra para ser musa de alguma escola e você tem DRT, você é apresentadora no podcast, você faz não sei o que lá, você absorve muito mais aquilo em relação a rentabilizar você para o carnaval. Sim. Então, como eu não fazia show, não fazia nada, isso daí eu nunca quis também fazer essas coisas, então isso para mim hoje em dia foge um pouco, entendeu? Mas eu acho que o que falta mesmo, o que faltou para mim, era ter me dedicado numa profissão artística, porque eu acho que isso conta mais, você dá um upgrade, você não fica só como musa. Entendi. E voltando um pouquinho, Camila, ela tá falando do Salgueiro, eu vou voltar um pouquinho da sua história do carnaval. Você foi musa na tradição, correto? E o que o papel da construção na sua vida teve a tradição? Qual foi o papel de construção, assim, no carnaval que ela teve na sua vida? Então, eu fui musa da tradição, foi recentemente, foi ano passado. Foi recente? Eu achei que fosse antes do Salgueiro. Não foi não. O Salgueiro foi o primeiro mesmo, e aí depois do Salgueiro eu fui musa do Cordão do Bola Preta. Ali é outra pegada, não me esquece. É diferente, bloco, né? O bloco é gigante. O bloco me pega mais do que a escola de samba. Sério? Que maneiro. E é mais gostoso de fazer, né? Eu tava passando mal, me arrependi de não ter vindo no Pinto Sarado, porque eu gosto muito. O bloco tipo, é muito gostoso. Né? A minha energia é do bloco. Entendi. E você fica mais livre também no bloco, Sim, né? não. Acho que essa ideia de folheando ela, acho que fica mais latente. A essência fica muito mais... Até porque você cria, você jogar a sua energia mesmo, você se conectar com pessoas. Você pode ficar à vontade, brincar, entendeu? Ficar como folião mesmo. E o Cordão do Bola Preta foi um presente do amigo meu, pra mim e pra Roberta, que é a minha melhor amiga. E, tipo, quando eu cheguei no Cordão do Bola Preta, a gente viu uma estrutura. Eu ia naquele bloco, que é um dos mais antigos e mais cheios do Rio de Janeiro, há anos. Sim. E, tipo, nunca imaginaria que isso aconteceria comigo. Então, quando você chega ali, o tratamento do presidente, seu Pedrinho, a esposa dele, a Daisy, com as meninas, é, tipo, surreal, muito incrível. E, tipo, no dia do desfile, tem também uma organização. Você não pode descer daquele caminhão. E foi eu e a Roberta que fizemos as pessoas descerem, porque devido à confusão, eu falei assim, poxa, é sacanagem. Tipo, eu vejo nesse bloco todo dia, fico no meio da multidão todo ano. E no dia que eu tenho uma visibilidade, eu vou ter que ficar trancada dentro do carro. Aí eu esperei a assessora, eu falei, amiga, eu vou descer. Aí desci, depois de algumas cervejinhas, eu falei, tomar coragem, eu vou descer. Aí desci. E Paola de Oliveira não, quero sentir aquela energia que eles estão sentindo. A Paola de Oliveira desceu e hoje em dia todo mundo desce, juro. Que maneiro, né? Por causa, e aí eu tava com uma outra menina que era famosa na época, né? Que ela foi paniquete, e ela foi musa com a gente. Aí ela tava com uma mãe, a mãe também era super alegre. Aí desceu todo mundo junto. E aí é uma energia mais contagiante. Porque assim, na escola de samba, você é obrigado a se apresentar. Você tá fazendo um vínculo com a sua musicalidade corporal com aquelas pessoas que estão te assistindo. Então ali é um teatro mesmo, céu aberto. No bloco, não. Vai cantar várias músicas aleatórias e você vai interpretando da sua forma, entendeu? É diferente, é mais solto. Mais solto, né? Acho que aquele bloco me pega muito também. Demais, né? É melhor, eu acho melhor também, mais animado e tal. Você se sente que carrega uma responsabilidade histórica ao ocupar esses espaços? Assim, eu recebo muita mensagem, sabe? Eu já recebi de pais que têm filha trans e, tipo, pessoas que a filha teve a sorte de ter uns pais que compreenderam a situação. Exatamente. De meninas, de pessoas que são de carnaval fora do Rio, que estão almejando uma visibilidade por gostar do carnaval e ser trans. Sim, sinto uma presença, só que eu acho assim, o carnaval tem uma coisa de falar que é agregador, mas ao mesmo tempo ele não é. A grande maioria, a pessoa que se você for olhar no olhar clínico, ele não é, amiga. Vou ser bem sincera. As pessoas vão pensar pessoas para serem algumas coisas. Sim.
E assim, o samba no pé é o de menos. Porque você criar uma personalidade e uma identidade no carnaval... A Luma de Oliveira foi... Não tem como falar de Luma de Oliveira. Ela samba muito. Ela foi um ícone. Isso Sim. daí quem fez aquilo ser coisa midiática, entendeu? Até a própria Viviane Araújo, ela samba, de você falar assim, um samba de negócio. E agora tá tendo uma ascensão de meninas de comunidade que eu tô achando incrível. Tem mais 3 aí que estão em ascensão, que é a Mayara Lima, a Belinha, a Carol Macharete. E entre outras, que isso daí tá tornando legal. E, tipo, quando você dá uma voz de fala muito incrível para essas pessoas, você tem que também resgatar e estruturar. As pessoas não estruturam aquilo ali. Porque, assim, eu posso ter condições de procurar, eu vou fazer um curso, vou ler um livro, vou me identificar, vou fazer um curso de oratória, Porque as pessoas não esperam só de você, porque ninguém nasce mudo, então as pessoas esperam você completo. E aí, às vezes, o CEO daquela empresa, ele não vai fazer isso por você. Ele vai te dar a oportunidade, te jogar ali. Às vezes você não tem condição de comprar uma pedra, você não tem condição de botar uma roupa. E aí não se vira dos 30 e sorte, né? Sim. Porque aí se você tiver sorte, vai tudo fluindo. Eu faço parte do carnaval também, né? Atualmente eu venho como composição do Salgueiro. E a gente vê muito isso. Eu já fui passista e era aquela coisa, né? Tipo, que o passista não tem visibilidade e tudo mais, que é essa questão que você falou. Né? Mas graças a Deus, hoje em dia, a gente está, né, evoluindo um pouco. Mas é isso, para quem olha de fora, acho que é tudo, né, mil maravilha. Mas a gente, né... Para você ver que é tão em foco, se você ver as páginas de carnaval, vou te falar uma coisa, que em 1977, a Beija-Flor, tudo bem que é Beija-Flor, escola do Grupo Especial. Sim. Teve como rainha de bateria na época que tinha a ditadura fazia, era agressiva com o corpo trans, botou a Heloína. Isso em 1977. Qual que você vê desse nível de ficar botando uma trans que eles botam em ênfase? E a Heloína foi em 1977, ela não perdurou, ela acabou. A Heloína não sai no carnaval, ela saiu porque homenageou a Beija-Flor no último. Teve um ano que falou de todas, aí foi botando todas as rainhas em carro. Mas assim, não tem nenhuma, eles não dão vez, sabe? E eu vi isso muito quando fui musa do Carnaval do Rio, do Carnaval para a Prefeitura do Rio. E assim, eu não sou idiota, eu tenho um raciocínio muito foda. E você tem que brigar com uma coisa que eu pago IPTU aqui, eu pago imposto aqui. E assim, eu não tenho o mesmo direito só porque eu sou trans, o menino era gay, o outro era não binário, porque essa corte não tem a validação que a outra vai ter. E sendo que todos os veimão que eu vi na vida, todo mundo é viado. Então... É bem complicado, então eu fiquei... Aquilo dali me deu um desgaste. E meio que, tipo, se eu tinha 100% de amor ao carnaval, eu não pela festa, mas pelas pessoas, virou uns, tipo, 90%. Porque você via aquilo ali... Eu falo assim, gente, como pode ser isso, gente? Eu tava lá quando você estava concorrendo, né? Que você concorreu junto com uma amiga minha, a Tuane, que ela foi... Sim. Né, rainha. E aí a gente via muito isso, porque como a gente tem amigas e tudo mais conhecidas, a gente vê o desgaste que a pessoa tem. E toda vez que tinha uma eliminatória, eu ficava, gente, não é possível que a Camila não vai entrar e tudo mais. Porque é isso, né? É essa questão da oratória, é corpo, é samba, nanana. Só que a gente Porque sabe antigamente que é tudo, o concurso, né? Eles estruturam uma coisa que, assim, antigamente o concurso não eram para meninas de comunidade. Sim. Porque a estrutura tal, a maioria era mulher gostosa, que vinha de bairros ou então saía na escola e tinha uma condição financeira, às vezes tinha um sugar daddy, às vezes arrumava o dinheiro, sei lá de que forma, e entrava. Aí depois, quando a Rio Tour exigiu que viesse, que a escola mandasse uma menina da sua ala de passista... Isso mudou muito porque desde a Thay, a Luara, a corte delas, foi melhorando, sim, mas aí quando você vai estruturar aquilo ali, você vê que, tipo, é a mesma coisa de você pegar a administração e ver que é um saco vazio. Uhum. E assim, eu passei N coisas, então, aí às vezes as pessoas falam assim, ela tem, eu não sou militante com nada, mas eu também não posso me desgastar e a pessoa que está fazendo comigo ficar sã. Porque se eu tô tendo desgaste por causa de você vai ter que sentir meu desgaste. Sim. E aí eu sou dessa forma, infelizmente. E aí eu não vou ficar me desgastando e olhando pra pessoa. E aí você pode ser a pessoa que for. Porque se você está aqui, você tem que aprender aqui. Você não vai aprender quando morrer. Então eu vou te ensinar. Você vai ter que aprender. Porque você está fazendo comigo, não é com outra pessoa. E isso teve muito lá. E eu levo isso pra vida. O que a gente estava conversando. As pessoas são individuais, muito individuais, e as pessoas não têm noção. A gente não vive um coletivo, a gente tenta fazer.
E se as pessoas fizessem um coletivo, o Brasil estava muito, Lá na muito frente. acima de tudo. Concordo. Até porque a energia daqui, a natureza, tudo que a gente pode, tudo que precisa a gente tem. Mas, infelizmente, a gente é muito individualista e as pessoas não têm noção disso. Né? Sim. Isso que você acabou de falar remete também um pouquinho o que é ser uma mulher forte no Carnaval do Rio, né? Que passa por N coisas. E eu queria te fazer uma pergunta, né? E o que você sente que ampliou seu entendimento do que é o feminino na avenida? Então, eu acho que o Brasil... Muitas pessoas se... falam que não tem... Assim, isso vai ter uma conexão com... Você está falando de corpos de mulheres na avenida, ao passar, ou a... Porque, Mulheres assim, no geral. eu acho assim que, no geral, quando você vê uma escola de samba, é o que eu falo. Às vezes o presidente de escola de samba, ele buga a cabeça e não entende que uma escola não sai se não tiver componente. Porque às vezes você vai falar assim, ai, se quiser, porque eu já ouvi isso, eu já fiquei em casa, se quiser, vai embora, pega as coisas e vai embora. Só que assim, na hora que você vai botar, tem uma quantidade X de componente que você precisa botar para desfilar. Sim. E as pessoas não valorizam, mas as pessoas não valorizam porque você, componente, não se valoriza. Porque se você bater numa tecla que falar assim, não, tudo bem, fica aí. Aí vai começar o tratamento... Muda, né? Muda. Sim. E aí eu acho que independente de ser homem, gay, mulher, independente de gênero, de tudo, de sexo, as pessoas... o que falta é isso, as pessoas auto se valorizar. E é óbvio que o carnaval, que é um lugar quente, as fantasias pedem, tem uma hipersexualização do corpo de todo mundo. Até Exato. porque se você for colocar homens gostosos, negros, todo mundo, você vê que hoje em dia estão fazendo vários vídeos filmando os caras em vários setores da escola. Isso, querendo ou não, é uma hipersexualização do corpo do cara. E as mulheres a mesma coisa com biquíni, com body. Então, eu acho que o que falta mesmo é a pessoa em si, o componente, se autovalorizar. Pô, não tá dando? De boa, tranquilo. É isso. Acabou. E qual foi o momento que você percebeu que não precisava mais provar nada pra ninguém? Eu sempre fui assim. Porque assim, quando você não tem uma definição, que eu te falei, você vive... Quando você encontra a sua bolha, é totalmente diferente. Você se preenche. E quando você se preenche, você tem uma personalidade de autovalorização, não tem como. Tipo, eu não tenho isso comigo. Todo lugar que eu vou, as pessoas... Tem gente que eu tenho eu sou meio seca pra falar. Isso às vezes é ruim. Às vezes eu tô falando coisa normal e a pessoa tá achando que eu tô falando com ignorância. Eu falo, amiga, eu não tô nem estressado, tô falando normal com você. E aí, eu não sei, mas isso já é meu jeito. Então, pra mim, não tem como eu falar pra você quando eu comecei. Que já é natural. Já é seu mesmo, né? E aí, Tisha, o que você... Então, olha só, eu vou falar uma coisa aqui, que eu tava conversando com ela um pouco antes também, assim, eu sempre fui fã da Camila, desde mil e mil anos, e assim, essa coisa que você falou, de se sentir, né, a pessoa, se sentir uma pessoa valorizada, a Camila num ensaio na Venezuela, na época de Unidas Jogando na Venezuela, a gente brincando, voltando pra casa, e isso nunca saiu da minha cabeça. Tava falando isso pra ela lá fora. Ela chegou pra mim, ela falou, ai, caramba, e aí, quando é que tu vai se assumir? Eu falei, não, calma, tá indo, aos poucos, o quê? E ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça durante... Sou muito fã, já vou frisar aqui. E ela falou, você tem que ser aquilo que você quer ser, e não aquilo que as Não, mas pessoas... tem que botar um adendo. Ele, na época, tinha essa coisa de ficar meio no sigilo, porque ele era MC de favela. Então, isso daí também tem, que aí você faz uma parte de machismo que tem em relação a tudo Exatamente. que existe dentro da favela, o machismo impera. Porque as pessoas aprendem a ser... Tudo que você bota de negativo e preconceituoso, ninguém nasceu assim. A criança não nasce falando. Você aprende a ser aquilo. Então, as pessoas aprendem não sai, fica com aquilo tipo dentro da carne. Então, o aprendizado só vem na tora. Então, tem gente que vai aprender ou não. E às vezes ele estava num processo de entender que aquilo dali ele tinha que respeitar aquele ambiente. Não é bem assim, entendeu? É verdade. A favela é machista enfim, reproduz tudo que é de, né, assim... É isso, porque acaba sendo a base da pirâmide social, né? E aí, tudo que tem de referência da classe média ou classe rica, a gente acaba reproduzindo entre nós, né? Então, tipo, essa parada pega pra caralho. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, Camila. Acho que muitas pessoas do universo LGBTQIAPN+, se inspiram em você, sabe? Assim como eu também já me inspirei um dia, e me inspiro ainda mais agora. E eu queria saber se isso pesa
ou se isso é um conforto, é uma coisa que você curte. Não, eu sou eu. Assim, eu não tenho isso, eu não tenho como propósito de vida ser inspiração para as pessoas. Eu acho que quando você passa uma verdade, no natural, se as pessoas quiserem se inspirar. Ontem eu estava numa mesa, numa casa de candomblé, vão várias pessoas. E, tipo assim, as minhas amigas todas estão lá. Sendo que a gente estava numa mesa que todo mundo foi eu que dei a luz para as pessoas. Eu falei assim, gente, parece que eu sou uma velha, né? Porque a Manu trabalhava num lugar, veio me conheceu, você, ela. Eu falei assim, gente, é difícil, mas assim, não é meu natural, só sou eu. E assim, eu acho que isso vem um quê também do meu signo, porque o canceriano em si, ele já é muito de abraçar as pessoas. Só que aí eu levo todo o meu lado espiritual, não só o astral. Eu sou uma pessoa raspada do Ogum com Yansan. Eu sou prática. Eu não consigo ficar botando coisas pra poder, delongar. Se eu tiver que fazer... A minha amiga, às vezes eu moro com uma amiga minha, Kelly. Olha, eu zoo a Kelly e sempre fala, cara, tu tinha que dar um chute na tua cara. Ela faz tudo no tempo dela, ela demora a acordar. Quando ela tá começando a fazer as coisas, eu já fiz tudo. Já fiz o almoço, já fui na rua, já fui no... Ela, gente, você é muito prática. Eu falei, cara... A vida passa de então eu acho que essa praticidade que eu levo pra mim, eu acho que contagia as pessoas também. Vamos fazer, vamos não sei o que e tal. Eu acho que isso com a idade também você vai perdendo aos poucos. Não vou falar que a minha praticidade dos 20 tá sendo agora no final dos 30, que eu tô quase 40. Então, é bem complicado, mas assim, eu acho que é o meu jeito mesmo. E eu sou muito verdadeira. Nunca tiro isso de mim. Meu apelido é sincericídio, pra você ter noção. Eu fiz até terapia, porque era demais. E isso daí tem pessoas que a sua verdade, ou o que você acha, você tem que um pouquinho... mesmo maneirar, porque tem gente que não vai entender, ela vai entender depois. Então, eu não posso fazer um processo pra pessoa que a pessoa precisa passar para aquilo. E eu tinha muito disso, você não está observando isso, que não sei o quê. E aí eu falei, não, agora eu vou parar com isso. Aí eu vou dar minhas consultas de graça, não tem como. Não né? Isso é verdade. E você já sentiu que tentaram te resumir a sua trajetória em apenas um rótulo? Não. Já teve essa Não, sensação? porque assim, tudo que eu quero fazer eu faço. Eu não tenho problema com isso. Eu não vou ter um desgaste com... Eu acho que nem a gente estava falando ali de perdas, eu perdi meus pais muito nova. E aí, a única coisa que eu aprendi na minha casa, não tire nada de ninguém, não faça mal aos outros, não rouba. Igual que a gente queria de favela, sabe? Então, eu levo isso. O que dá pra me fazer e que eu vou descansar com a minha cabeça em paz, eu tento... E eu sou perfil daquela do foco. Então, tipo, se eu tiver que fazer, eu quero fazer, eu sou muito intensa. Eu vou fazer até eu conseguir ter o ápice daquilo. Então, eu nunca... é difícil eu ter esse problema. Bem difícil mesmo. Ótimo. E aí, Fernando? Só pra contextualizar, né? Camila é Flamengo. Sou. Ela é Flamenguista, Como eu flamenguista. já falei, eu gosto de energia. E a comunidade flamenguista É um negócio, né? meio que- Realmente. E a gente falou... A gente tá aqui num papo de cria, mas a gente não falou pro pessoal que a Camila é cria do Morro da Providência. Sim, né? sim. Que é aqui uma favela aqui no centro, nossa favela tradicional, primeira favela do Madeira do Brasil. Barroso. Favela do Barroso. E aí é bom lembrar, né? Cara, o nosso assunto agora é espiritualidade. Né? E a pergunta é a seguinte: a espiritualidade teve um papel importante na sua formação? Muito. Apesar, pra você ver como eu sou de fazer, eu procurei o que realmente me identificava. Eu, quando criança, eu ia muito à Igreja Universal. Eu comecei naquela da Central que Existe ainda, né? Não existe. Não, não é existe aquela que era mais. na van agora? Na van, Lembro eles dela. falaram que ia cair, até hoje não caiu aquele prédio. E aí eu ia naquela ali que era lotada por ser em frente a um terminal, então ela era bem cheiona mesmo. Aí depois a minha avó migrou pra da Sacadura Cabral, que tem até hoje. E aí eu comecei a ir para centro de mesa, aí ele me puxou um pouco, me desenvolvi um pouco no centro de mesa. Aí fui para Umbanda, mas o que me pegou mesmo foi o candomblé, assim, minha conexão. E eu tinha muito problema com a minha pombagira, então eu não viro pombagira nem Exu, mas eu tenho uma pombagira muito presente na minha vida. Então, aquilo dali foi me puxando cada vez mais. No entanto, que antes de eu fazer santo, eu já tinha minha pombagira sentada, porque ela era cobrança pura, sabe? Então, Ali do teu ladinho. e aí, até hoje, eu vou fazer 19 anos de santo feita. Caramba. Eu fui raspada por uma pessoa que não é mais viva, só que eu tenho carinho, se respeito sempre minha navalha, que é o Molu.
E sigo na religião. A religião tem preconceito? Tem. Tem. As pessoas estão identificando agora o corpo trans? Estão. Tem casa que aceita? Sim. Tem casa que não aceita? Também não. E eu cheguei um menino lá, então eu me acostumei muito a usar roupa de homem. Então, pra mim, me adaptar a botar uma baiana, amiga, tá difícil, porque é muita roupa. É, muita roupa, sei como é que Então, às vezes eu chego na casa do meu compadre, ele, não vai ficar com essa roupa. Eu falo, ai, desculpa, não vou botar essas coisas todas, não vou não, amiga. Não vai mudar a minha condição. Sim, sim. Uma roupa não vai me definir como nada, entendeu? Ele, não, mas Camila, eu falei, não, deixa. Fica tranquilo. E eu tenho que viver. Eu acho assim, o santo, religião é religare em latim, que é reunir pessoas. Mas a minha conexão com o meu Vodum, com o meu orixá, é minha conexão. Então, e quando você faz santo, a maioria das coisas que você faz nu. O principal, você tá nu. Tipo, você tomar um banho, tomar banho de erva. Tudo que você faz, você tá com uma conexão sem nada, não tem vaidade. Exato. Às vezes eu vejo podcast de pessoas falando de várias coisas que... Eu vou deixar até isso registrado, que... tem coisas que vêm muito da parte escravocrata do povo preto, que tinha que comer na senzala, tal. Teve vários dogmas que tem na minha religião para iniciação que eu amei passar por aquilo, tu acredita? Comer com a mão, andar de cabeça baixa, fazer... Porque a gente, como ser humano, a gente esquece muito quem a gente é. A gente vai se perdendo. E eu acho que quando você chega numa religião que te bota a você começar do zero de novo, você faz um detox astral, né? Óbvio, espiritual, mas você faz um detox do seu pessoal também. E aquilo dali me fez, aquela humilhação que eles falam, me fez ter uma conexão comigo como pessoa, que você tira essas amarras de vaidade que você tem na sua vida. Então, tem pessoas que levam pro lado que sem necessidade, fora a dieta que você faz lá dentro, que não pode comer certas coisas. E eu fiz no Jeje, na época que o Jeje era bem forte aqui. Então, o Jeje era, assim, muita gente falava, você é coragem fazendo Jeje, porque você é de santo na nação Jeje e o meu era aquela bem rígida mesmo. Então, eu sou muito grata de ter renascido nessa nação. E, tipo, eu acho que tudo me conectou e acho que a humildade sempre vai... Esse ego, eu não consigo ter uma conexão tão forte com o ego. Quando eu tô, acho que puxo um pouco por causa disso. Porque eu passei por isso. Eu acho muito foda. Giovana passou por isso recentemente, né? Passei recentemente. Mês passado, né? Esse mês fez 1 ano e 1 mês, né? Essa questão que você falou sobre a vaidade me pegou também. Que é isso, né? A gente quer sempre estar com cabelo, unha, maquiagem, não sei o quê. E aí, quando você passa por aquele processo todo, você fica tipo, meu Deus. E aí é isso. Eu me senti horrorosa, mas todo mundo, nossa, você tá linda. Não sei o que. Eu ficava, gente... Você tava linda. Da onde que vocês estão tirando? Mas é isso, tipo, as pessoas falam isso. E isso traz a gente mesmo pro nosso lugar. Tipo, eu pertenço, tem que entender e tal. E é bem verdadeiro isso. E o orixá não tem isso. Quando você O vai orixá pegar não tem vaidade, exato. no cru mesmo da religião, a essência que você tem é uma essência sua, uma sinergia com aquilo que você tem de espiritual. Então, se você vai pegar e levar aquilo como, o meu só vai ter ouro, pote, pedras, não sei o quê, você está tendo uma vaidade com você. Com você, teu santo. Porque, na verdade, o orixá ele tem isso tudo. O orixá é uma conexão da natureza. Então, se você for na natureza colher um elemento para puxar para você, você está tendo aquilo para você, não para o orixá. Então, é totalmente diferente. Exato. Você acredita que essa sua força aí que você tem vem do sagrado? Vem desse lugar? Eu acho que ter nascido em comunidade, a Ladeira do Barroso, para mim, é uma conexão com... tudo que as pessoas passam, às vezes eu vejo coisa assim, claro que não é idêntica, uma coisa, tipo lá em Israel, não é idêntico. Mas quando você mora em comunidade, você tem uma coisa que dá uma minuta parecida com aquilo ali. E eu morei na faixa de Gaza da Providência por muito tempo. Então, a operação começava na minha porta... Já vi corpo descendo, corpo indo, pessoal dando overdose. Então, isso daí é antes da minha idade. Então, você acaba acelerando o seu processo de aprendizado, de vida mesmo. Então, você acaba tendo uma resiliência, uma resistência pessoal devido a ter nascido naquele lugar. Fora as oportunidades, que às vezes hoje em dia tem projeto até onde você não quer. Mas na minha época tinha pouquíssimos. Então, você tinha que realmente buscar. E aí, ter nascido numa comunidade, eu sou muito grata. E, às vezes, eu leio algumas coisas e tem uma diferença grande quando você procura ser e quando você nasce com aquilo. Porque, assim, o filho do rico, ele não procurou. Ele nasceu, ele já tem tudo. Sim. Então, ele não vai dar valor àquilo que já veio para ele. Ele já tem. A gente que vem do pobre consegue evoluir, ter uma ascensão, é totalmente diferente. Porque você acaba respeitando mais o processo, entendeu? A linha de partida é diferente. É diferente. E aí o valor também é diferente.
você acaba tendo... E aí pega também essa conexão de você ser do candomblé, porque também tem esse processo evolutivo e morar em comunidade. E aí, quando eu cheguei em lugares... Para você ver, uma vez eu estava em Londres trabalhando e eu fazia um curso de inglês, que eu fiz 3 módulos lá na mesma escola. E teve um atentado lá e eu super me arrumando para ir. E a mãe da minha amiga ligando o tempo todo. Cara, vocês estão bem? Vocês estão bem? E aí minha amiga, eu não vou, fez um escândalo, porque minha amiga queria da pista, né? Eu falei assim, amiga, isso daí ele soltou uma bomba só, vamos logo, gente. Aí ela, você é maluca, que não sei o que, você é atentado terrorista. Eu falei, então, amiga, eu vivi o terrorismo todo dia e não sabia, porque... Exatamente. Gente bem complicado. É assim, bem né? complicado. Sim, sim. Então, é assim, você aprende muita coisa antes do tempo. Então, o processo é diferente, bem diferente. Falando um pouquinho sobre trabalho e construção, né, que você pontuou aí sobre a questão do filho do rico, que não dá valor, né? A sua formação como cabeleireira e colorista te ensinou o que sobre autonomia? Ai, muita coisa. Porque na época, a empresa que eu trabalhava, ela não te dava a chance de você entrar, por exemplo, formada para uma Embeleze, uma outra academia, se não fosse a deles. Então, mesmo se você tivesse o processo todo, você tinha que iniciar no processo deles. Aí você tinha que começar a fazer os cursos, ou então fazer uma reciclagem lá para poder entrar. Então, eu tive esse processo, de começar como assistente para escovista, até chegar na colorista. Então, você vai pegando muita bagagem no atendimento. Assim, no meu mosaico de pessoa, eu acho que em relação a eu acreditar no futuro melhor, de querer ter uma qualidade de vida, de dar uma amplitude na minha riqueza, falar assim no geral, foi mais trabalhando nessa empresa. Porque assim, eu tinha uma clientela muito foda. Eu tinha médica dos servidores fazia comigo, juíza. E aí é uma inveja branca que você tem, porque a pessoa tem uma qualidade de vida. Uma juíza, tipo, fora as regalias que ela tem. Então, e os filhos começavam a falar umas coisas, tipo assim, diretora de hospital, eu tinha uma maravilhosa, uma cliente, e, tipo, eu via aquilo ali e falava, gente, tudo é o querer, você acreditar. Então, se a pessoa acreditou que ela poderia ter aquele processo a chegar a ser uma diretora de um hospital, uma juíza, por que você não pode acreditar que você vai vender suas horas aí do seu dia para conseguir ser alguém? Então, isso para mim, esse trabalho foi incrível. Eu tenho amizades até hoje desse trabalho, você não tem noção. Ontem mesmo minha gerente falou, ex-gerente, né? Porque Camila, eu tava bem falando de você aqui, que saudade. Antes de viajar, vamos se ver, que não sei o que. Tipo, eu saí do salão tem mais de 10 anos, amiga. Então, Marcou, né? E você sempre foi estratégica ou aprendeu com a vida? Aprendi. Entendeu? Mas foi muito difícil? Muita cabeçada? Um pouco. Na verdade, assim, o meu processo, mesmo não perdendo meus pais bem cedo, eu tive uma avó semi-analfabeta que ela era muito... Ela não sabia nem... Às vezes não sabia nem escrever, amiga. Tem coisas que, tipo... Mas ela sabia... Ela tinha uma organização... A vivência. Para fazer tudo. Economizar dinheiro, organizar compra, para pagar conta, para tudo. Eu peguei aquilo... Às vezes eu faço coisas porque a convivência faz você pegar com osmose algumas coisas que eu vejo que eu tô fazendo igual a ela. Tipo assim, gente... Entendeu? Eu falo, gente, que maluquice. Não, isso é incrível. Então, eu sou muito grato de ter tido ela como minha avó, sabe? Sim. Assim. E isso me trouxe também uma estrutura de entender que tudo é um processo. Até como parte financeira, você aprender... Tipo, a minha avó não odiava ter coisa parcelada. Então, minha avó ia juntando, tipo, aquele dinheirinho, tipo... Caramba, meu pai era assim também. Pagava quando ela falou assim, hoje em dia eu posso pagar, não vou querer ter uma dívida. Porque a pior coisa é você acordar com dívida. Entendeu? Isso é verdade. Isso acelera uma ansiedade, assim, surreal. Eu acho que o mundo em si tem essa ansiedade devido a esse capitalismo, né? Que te deixa querendo se endividar. Não, eu acordo pagando aluguel. Apago o aluguel, já tô devendo outro mês, né? Verdade. sobre. Camila, eu queria saber qual foi a decisão mais corajosa da sua trajetória de vida. Ai, não sei. Foram tantas, né? Foram muitas. Não, A mais ser um corpo corajosa. trans, você tem que ser corajosa todo dia, né? A gente fala de um país que, tipo, é o que mais mata corpos trans. Eu acho que Sim. aqui também tem um quantitativo muito grande de trans. Até tem muita gente que pergunta, por que no Brasil tem tanta trans? Que não sei o que. Aí, tipo, eu também não tenho como perguntar, saber responder. Sim. Mas é que tem muita mesmo e a gente tem um país muito violento e muito preconceituoso. Então, acho que, na realidade, você todo dia tem que procurar essa autoafirmação, essa coisa também de ter
essa força para poder bater de frente, que é muito complicado. O Brasil é o país que mais mata corpo trans, né? Cara, absurdo. Tá caindo, mas ainda é. Caraca. Cara, me fala das viagens. Eu lembro que uma vez... Eu não gostava de viajar. As pessoas acham que é incrível. Mentira. Né? Eu fazia isso por trabalho. Porque assim, eu migrei. Então eu saí de uma profissão e fui para outra. E quando eu comecei a trabalhar no job... O Brasil dá dinheiro, eu rodei tudo no Brasil. E eu amo o Nordeste. As pessoas falam muito mal, principalmente nessa época política, as pessoas falam mal do Nordeste. Eu gosto do Nordeste. Mas o Nordeste, eu sou doida pra ir pra lá, pra conhecer o Nordeste. Amiga, esquece. Eles são muito agregadores e eu, Legal. fiz muito dinheiro no Nordeste. Então, eu adorava ir pro Nordeste. E aí, depois, quando eu migrei pra Europa, eu sou muito falante. Eu não falava nada de inglês, nada de nada. E eu falei, eu tenho que dar, pelo menos, conseguir conversar com as pessoas. E aí, eu foquei nisso. E antigamente eu só ia pra focar no... Eu sou muito objetiva e eu foco mesmo. Então eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Eu só ia pra fazer dinheiro mesmo, assim. Não... Se você falasse, tem um museu tal, tem um parque ali, tem não sei o que lá. Eu falo, no Rio tem tudo, amiga. Eu trabalho todo dia. Eu só vim aqui, eu não queria perder o tempo. Porque às vezes o tempo que eu ia, eu perdia um trabalho. Então eu falava, não. Aí depois que teve a Covid, eu comecei a fazer o enjoy dessas viagens. Aí... Eu perdi uns amigos que eram muito... Eles tinham prazer em viver. E eu sentia isso. E eu falei, cara, a partir de hoje eu não faço nunca mais isso. Porque eu acho que 10% do que você faz, você tem que ter como um enjoy na sua vida. Você curtir, se divertir, se dar o luxo de fazer certas coisas. Então, hoje em dia, eu procuro fazer isso. E aí, claro que depende. É difícil ter uma companhia, porque viajar, às vezes, é um pouco caro, mas... hoje em dia eu aproveito mais. E as experiências das viagens e trabalhando também me dão uma experiência de vida muito grande. Então eu gosto desse feedback das pessoas. E o que eu faço às vezes não é só sexo, as pessoas também vêm se lamentar. Então a psicóloga baixa, tenta desenrolar tudo, absorver tudo das pessoas. Então, Às vezes as pessoas procuram por carência, né? Quer conversar, né? Quer trocar uma ideia. Atenção, exato. Então aí a pessoa quer trocar aquilo. E eu vou, é melhor pra mim, né? Fazendo a sala ali, né? As viagens internacionais, você também tem esse lance de... É o que tem mais. Não, mas você teve essa sensação de, tô aqui, Londres. Acho que tu foi pra Londres, né? É o que eu mais fui. E aí, chegou em Londres, você também tinha essa percepção de não curtir o lugar? Olha, Londres já te dá um baque, porque assim, se você estiver no inverno, não tem dia. Londres, 2 horas da tarde já tá tudo cinza. É uma cidade que já puxa a sua depressão, porque as pessoas não têm noção que o sol o astro-rei é o astro-rei. O nome não é errado. Isso, pra gente que é ser vivo, é super válido. Então, você tá num país... que não tem, pra você ter noção, até os ovos que vendem pra você comer tem vitamina D, porque lá vende muita coisa com vitamina D, lá não tem luz, então as pessoas começam a tender a ser mais depressivas, usar mais droga, fica com aquela coisa, e as pessoas não têm noção que isso é do sol, porque você sente a diferença. Como eu vivo aqui e vou pra lá, e fico, gente, você acorda com a sensação que você tá dormindo ainda, porque é tudo escuro. Então, tem uns pós, mas assim, a moeda é incrível. O país, as pessoas têm uma acessibilidade maior. Então, no caso, se eu ficar uns meses lá, eu vou ter essa acessibilidade, que aqui no Brasil é um pouquinho mais complicado. A qualidade de vida também. E tem coisas no Brasil que, mesmo a gente tendo uma corrupção, uma falta de investimento, é um país literalmente assim, emergente, que são bem legais aqui, que não tem lá. Então, é só... você viver. E eu acho que, assim, você procurar ir para um país, às vezes você fala, você está lá, por que você não fica? Você se conectar com um país, com uma cultura, isso é pessoal. Às vezes você vai para um lugar que é puro gelo, mas você buscou uma coisa e pegou uma outra totalmente diferente. Eu peguei uma paz aqui, eu tenho uma outra vivência. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Então, assim, cada país me deu um aprendizado, mas eu não moraria ainda lá fora. Valeu. Eu lembro que uma vez você falou pra gente, você falou assim, cara... eu posso viajar o mundo inteiro, mas o Brasil é o Brasil. Não tem como. Você falou isso uma vez. Não é nem o Brasil, o Rio de Janeiro. Isso eu ia falar, o Rio de Janeiro. Não, né? o Brasil, é o Rio de forte. Janeiro. A energia daqui, Você vê que agora tá viralizando vários gringos, né? Sim. Na cidade, fazendo um enjoy de coisas que realmente é o que a gente fala da base. A gente não tem noção que a nossa... Como uma pessoa que, às vezes não tem condições sanitárias, não tem o que comer e tudo, consegue ser feliz. Eles não entendem isso. E eles têm tudo isso e tá procurando uma felicidade
aqui, entendeu? Dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Sim. Ou então num bairro que, tipo, periférico e tá feliz. É isso. Ontem eu tava vendo um argentino e ele, tipo, é a primeira vez que eu estou aqui em Cosmos. Aí ele ficou lá, tipo, uma semana em Cosmos. Zona Oeste. É. E agora eu tô morando em tal lugar. E, tipo, os comentários dos cariocas falando, gente, nem a gente que é do Rio quer morar em Cosmos. Mas o cara tava lá super de boa, tipo assim, umas casas horrorosas, mas ele tava, super feliz. Cara, tu falou uma parada muito engraçada. Eu tive em Curitiba ano passado e o Rio de Janeiro é muito surreal mesmo, porque lá em Curitiba você vai no Jardim Botânico de Curitiba, mas o Rio de Janeiro tem tudo na tua cara, né? Tu olha pra um lugar, tem o Cristo ali. Não, Aí, você quer ter um bar aqui no Rio de Janeiro? É você quando você desce no voo, pode ser qualquer voozinho que vai pro Santos Dumont. Você desce ali, Pô, você tá descendo, você vê uma favela, você fala, gente, onde eu tô entrando? Porque você vê as favelas mais por cima. E aí não tem aquela beleza de Você uma pega a favela. Rocinha, se eu não me engano. Você vai descendo. Quando você desce, que você pega ali a vista frontal daquilo ali, amigo, esquece. Aí você vai pegar, tipo, pega a sua bagagem, você fica olhando aquilo ali saindo, não tem como. Cara, Aqui é muito abençoado surreal. mesmo. É muito surreal isso. E aí, tipo, eu tive também em Salvador, que era um lugar que eu não tinha ido. Achei tudo. Mas você falou de uma cidade que me surpreendeu, porque as pessoas me vendiam Salvador muito. E quando eu cheguei em Salvador, não é que eu não achei o Salvador tudo, mas eu achei Salvador... porque parece com o Rio, PPP, o clima é totalmente diferente. Amigo. É porque as pessoas têm aquela saída de se comunicar, ser simpático. Eles são muito simpáticos. Mas né? assim, A não é estrutura igual. Igual a gente não diferente, tem. Não tem. E tem uma parada de Salvador também que me chamou muita atenção, a percepção de não favela. Sim. Que eles acham que é bairro. Aqui é favela. Não, aqui é bairro. Não, é favela, gente. Não, aqui é bairro, aqui não é favela. Aí eu lembro que um rapaz falou assim, "Pô, como que você define uma favela no Rio?" Eu falei, então, território autoconstruído. Se o pedreiro lá foi teu vizinho e levantou tua casa, e levantou aquela, não foi uma construtora, a gente vai entender que é uma favela. Né? Então, e eles não têm essa percepção. Sim. Isso me chocou muito. Eu queria saber o que você... o que você acha que você aprendeu mais saindo da favela? Tipo, você se... Cara, tem uma coisa que eu falo sempre, eu tenho amizades até hoje, que você pegou uma pergunta que eu adoro. A gente tem que viver várias bolhas e as pessoas não têm noção disso. Porque você se conectar com um lugar só não faz você ter uma amplitude, uma visão do mundo. Porque, assim, não adianta você... Tem gente que vive a bolha da comunidade, não é que seja ruim. Só que a gente tem uma qualidade de vida diferente, a gente vive querendo ou não, uma ideologia do tráfico de drogas. E quando você sai disso, você sai dessa bolha e começa a entender outras bolhas, não é que essa seja ruim. Você vive isso, ok, mas você pode adentrar outras. Sim. E aí você dá uma amplitude na sua mente, você vê que tem uma qualidade de vida melhor, você tem uma acessibilidade melhor. E claro que tem coisas que também não... Eu sinto maior falta de ter vizinho. Porque eu moro em prédio e eu conheço 2 pessoas só. Tipo, eu moro há quase 8 anos num lugar. E as pessoas não fazem questão de se comunicar com você. É um boa tarde se falar. No elevador e tudo mais. E na minha comunidade eu tinha várias primas sem ser nada minha, entendeu? Porque as pessoas tinham uma comunicação... O verbal é acessível. Você tá ali, as pessoas... Pedem uma bolsa, pedem um açúcar, param para conversar com você. Você tem um cotidiano muito próximo. Então, isso daí eu sinto muita falta. Mas agora, você se conectar aí para outros lugares, ter presença, saber... Eu acho que o legal é você saber adentrar tudo. Saber acessar os lugares e poder ir em tudo. Isso daí não tem preço. E eu vejo isso no próprio carnaval. Quer ver? Você chega num camarote, no Carnaval do Rio. Ali está um contraventor. O filho do contraventor, que são os nepos dele. Ela é... Aí tá eu gosto dela porque ela é assim, de Mas verdade. é verdade. Ela é de verdade. Tá as putas do job. Tá os empresários que investiram no camarote, que tem a parte social. Tá a Prefeitura do Rio. Tá o pessoal que trabalha pra Prefeitura, que ganhou. Aí tá o pessoal que pagou. Governo do Estado. Governo do Estado. Aí você fica olhando aquilo, gente, onde eu Tá tô? todo Não dá. mundo junto. Aí isso daí já é o resumo do que você tem que saber fazer. Sim. Entendeu? Porque aí você começa transitando em vários lugares e você conhece uma pessoa, conhece outra, que a outra faz isso. E todo mundo te adianta, amigo. Porque todo mundo tem espaço, todo mundo tem um contato que é do outro contato, que você tem que saber, tem que ir, se O jogar. famoso network. É, isso aí. O famoso network. Agora, o que a favela te deu que o mundo não daria? A voz de fala. Que aí você
você ter toda essa estrutura, todo esse know-how de ter a vivência e tudo mais. E assim, eu conheci muitos amigos meus de adolescência que não saíram de casa na favela, não queria ter contato e teve criação assim, morava dentro do morro. E você fala, ele mora mesmo dentro do morro? Você não tem noção, só usava aquilo como moradia, não tinha conexão com a comunidade, que ainda tem isso. Eu não, eu sou muito expansiva, amiga, eu tenho conexão real em tudo quanto é lugar que eu for. Se você deixar, eu vou tendo conexões e conexões. E, claro, o corpo trans, devido eu ser um corpo trans, eu podei um pouco isso. Sim. Que as pessoas são muito falsas. Vou falar, tem muita gente que te recebe no final, não tá querendo receber, tem um preconceito. Aí só passa a ter um carinho por você depois que conhece a sua pessoa e tal. E eu já passei muito por isso. Então, eu acabo não sendo, mas eu fui num coach lá da Barra. E aí, depois que eu consegui ter tudo, para dar um resumo. E aí, quando a gente é pobre, a primeira coisa que a gente quer é ter uma casa. Aí, tipo, eu consegui ter minha casa. Aí depois eu consegui ter um carro. E, tipo, eu fiquei assim, eu não vou viver disso o resto da minha vida. E eu consigo fechar ciclos super de boa. Só que eu não estava tendo uma conexão com a minha criança. Porque eu era muito estudiosa quando eu era nova. E a criança estava dentro de mim falando assim, eu quero voltar. Mas eu não sabia como. E aí eu fui, o meu personal é meu amigo e tal. Ele falou, pô, eu fiz curso de coach, você vai nesse cara que você vai gostar. E aí eu fiz um teste, Axis, um teste. Eu fiz o teste lá, mas o teste eram as perguntas assim, se tiver uma enchente, você seria quem? A pessoa que ia resgatar? A pessoa... Eu fui respondendo aquilo lá, sentado no shopping, respondendo. Uma pessoa falou, que umas perguntas idiotas, gente. Não sei o quê. Aí tá, fui. Amiga, parecia que eu tava numa consulta. Eu demorou uns 25 minutos, a secretária do cara entrou, que tal o resultado? O cara falou assim, você é super parecida comigo no teste, porque o teste te dá um gráfico do que você é. Sim. E ele falou, você é idêntico, só que você tem um problema. Você esperou, você analisou o lugar primeiro para você se expandir. Isso faz... o meio trans me fez isso, entendeu? Eu me podei. Ele falou, você não pode fazer isso. Você tem que desconectar essa parte, porque isso vai te atrasar. E realmente, você quando tem uma expansão, é muito mais fácil uma pessoa que trabalha com você e fala bom dia com todo mundo que está aqui, do que uma pessoa que passa, vai simplesmente no seu local ali, que trabalha e sai. Você acha que as pessoas vão lembrar dela? Mas agora imagina uma pessoa que é super empática com todo mundo e vão sentir até sua falta, entendeu? É mais ou menos meio que isso. Cara, maneiro. Deixa eu te falar uma parada sobre o carnaval. Sim. Ele movimenta milhões, né? Bilhões. Bilhões, né? É bilhões. Bilhões. Cara, por que ele ainda não se transforma em uma política pública estruturante, sabe? A gente vê que o Carnaval trabalha muito com a ideia da subversão do município, do Estado. Tu já pensou nessa possibilidade de um dia o Carnaval ser política pública, ter ali a estrutura do Estado ali presente, financiando aquela festa? Isso vai ser bem difícil porque o município e o Estado brigam para ter isso. Então, se não tem uma conexão entre os dois, para você chegar a esse ponto aí... Já dificulta. E fora que, assim, a gente vive num país corrupto, você não vai saber de onde. É que nem você perguntar, que nem eles estavam botando QR Code agora no ingresso para o pessoal que, tipo, tem gente que não tem nenhum celular, amigo. Se tem um celular, às vezes nem abre o QR Code. Às vezes aquela coisa lá do Apple, ou da Apple, ou da outra que puxa aplicativo, qual o nome? O History, o Store. Às vezes não tem acesso, ou às vezes vai ter, as pessoas não vão conseguir. E é que nem eu falei, a base do Brasil é o povo pobre. Então, se você pega e faz uma parada dessa para uma pessoa que não tem nem direito a assistir um desfile de uma forma justa, que é a base da festa, eu imagino você ter, até você chegar nessa estrutura aí de... Porque isso aí, para chegar a isso, acho que tem que ter uma unificação geral. E por dentro disso, tem vários conflitos. Eu acho que é meio que impossível. Né? É, totalmente diferente. Porque se todo mundo tivesse a mesma ideologia, vamos fazer uma festa foda, todo mundo ganha, não tem. É porque quando eu faço essa pergunta, eu tô pensando no ferreiro, tô pensando na costureira, no aderecista, nessa estrutura, porque essa grana vem se diluindo, e quando chega aqui embaixo, ela não é tão atrativa. Ou chega a falar 5 dias, tem um trabalho aqui, 5 dias de você virando a noite aí. Só que aí o que acontece? As pessoas não entendem que a gente, no mundo capitalista, a gente vende o nosso horário. Independente se você é médico, ferreiro, locutor, o que seja, você está vendendo a sua hora. Se você estudou muito, se você fez pós-graduação, mestrado e tal, quem tem que se valorizar é você. Às vezes você pode ser um simples ferreiro, mas é uma profissão. Você sabe fazer o trabalho do ferreiro? Não. Eu também não sei. E aí, se o ferreiro não se valorizar como ferreiro,
Não vai ser eu que quero o seu trabalho, porque aí você vai Exato. botar o menor preço e aí você vai ter que, querendo não aceitar, porque é isso que eu tenho para te oferecer. Eu aprendi uma coisa na vida que fui trabalhando até no job. Se você aceitar migalha, você vai só receber migalha o resto da sua vida. Porque o lance não é o preço, é o valor. O meu valor é esse. Então, se você tiver o seu valor, esquece, não tem como. Muda a nuance da coisa. E as pessoas não se valorizam. É isso que eu acho totalmente diferente. Às vezes as pessoas... Eu fui no Marquês de Sapucaí e veio 5 pessoas. Tudo mulher que saindo só escola grande. Aí a menina veio, vou te apresentar uma pessoa aqui e tal. Poxa, por que você não sai no grupo especial? Porque não sei o quê. Primeiro, eu já insisti. Até esse ano mesmo. Porque assim, quando você pega e paga um cargo, você pode pagar parcelado até chegar ao carnaval. Várias escolas... Tem várias... Você não vê, gente. Não botam. Você vai escolher, você vai pegar, não tem. E no fundo, é que nem você falou, é uma estrutura maquiada. Então, tem maquiagem para tudo. Se você for ter preconceito, como você pode ter preconceito? Porque, assim, eu sei no cru o que as pessoas fazem. Todo mundo é correria. Então, tipo... Por que você não pode? Por que você não vai fazer? Por que aquela pessoa não pode estar ali? Então, aí você acaba se desgastando. E como eu não tiro, eu acho assim, eu não posso perder uma energia com uma coisa que não me dá lucro, só me dá felicidade. Porque assim, tem que ter você tem que ter um lado lucrativo, é que nem você falou aí. Vou perder meu ponto do carnaval, tô ali perdendo meu tempo, meu horário, meu time, esperando tudo, para não ganhar nada. Então, eu penso muito nesse ponto. Eu sei que nem tudo é dinheiro, mas assim, a gente tem que também saber, porque foi o que você falou, você está perdendo o seu tempo e não está ganhando, mas aquele cara lá em cima, o diretor, o CEO, tá enchendo a porra do cu de dinheiro e você não vai ver nada, e você que tá fazendo, ele só tá te olhando. Pois é, essa é a ideia que eu tenho. Você ganha muito mal uma garrafa de forma d'água. geral. Fala. Isso Então, me isso pra mim entristece. sempre foi muito fixo na minha cabeça. E eu fui para uma escola menor porque teve mais valorização. Claro, é do meu bairro, eu fui bem recebida, porque eu poderia estar numa escola menor também que não me tratava bem. E aí, tipo, não é você fazer, porque a vida é um processo evolutivo. Ninguém chega ali pronto. Você vai fazendo coisas e as coisas vão te levando para você se aperfeiçoar, para você conseguir ser melhor, para você... vai que você tem que fazer isso e tal. Então você vai aprender coisas que você vai aprender que você nem sabia. Teve necessidade, às vezes você tem outras você tem pode ter uma função maior em relação a tudo, só que às vezes o que te falta mesmo é oportunidade. Então eu acho que isso daí que é ruim. Mas no fundo, as pessoas, quando mudam esse lado de estar ao ponto de falar, não, eu sou isso e você aceita, ou a pessoa espera do outro te validar, é totalmente diferente. Porque quando você vai validar alguém, você dá o preço que você quiser. Então por isso que a festa está assim. Porque depois, quer ver uma coisa? A própria Valéria Valença, ela foi anos ícone do carnaval e tal. Aí ela virou meio que evangélica, se afastou agora. No ano que a Marica entrou no Carnaval do Rio, se eu não me engano, saiu... ela cobrou R$200 mil só pra andar. Ela nem sambou com vestido longo. Só porque tinha uma presença, um nome, ela realmente até hoje ela é insubstituível, é difícil. Marcante demais, né? Demais, ela fez um nome, então... Só pra você andar 40 minutos, R$200 mil, eu acho que é um dinheiro surreal. Então, ela soube... ela não deu o preço dela. Não, meu valor é esse, se você quiser. É porque eu acho que eu entendi o que você quis dizer, mas eu acho que em larga escala, quando a gente fala assim de pessoas mais humildes, esse entendimento não chega, sabe, Camila? Como é que não a gente... chega. Eu entendo o povo do carnaval, amigo. Chega. Até os mais humildes que trabalham com coisa mais simples, eles são close. Né? Porque todo mundo do carnaval... A pior energia que tem no carnaval é a que mais impera, a energia do ego. Isso é verdade. Então, maravilha. Falou tudo, todos falou os setores. Às vezes eu já liguei para uma opção de gente querendo fazer, às vezes, sandália. Não tem, tá cheia, não sei o que. Pô, se você trabalha e sabe que vai sair tudo o material, você sabe que vai vender, pelo menos, ou então bota lá, tá cheio, não tenho, falta, é indisponível, não tem como vender nem fazer. Isso não só com isso, com tudo. Eu já tive problema com gente que vende pena fake, eu já tive problema com... Então, não é problema de, eu me desgastei, mas assim, de atendimento mesmo. E isso é bem complexo. Se você for pegar nisso, é um mix de coisas. Loucura, né? Contigo aí, Giovana. Então, se você pudesse criar um projeto social para meninas da comunidade, como ele seria? Eu tenho um projeto na minha mente. Pode dar um spoiler? Dá um spoiler, coisa pequena. Não, é difícil, é complicado. Eu acho que o que falta muito no Carioca, a gente vive numa cidade muito incrível e tudo,
a língua. E aí eu tinha uma vontade de botar um projeto tipo Habla Favela e botar tipo inglês, acessibilidade em inglês para as pessoas. Pô, Porque isso maneiro. mudou minha vida. Você Caramba, aprender que legal. mas não é inglês do verbo to be, que né, a gente aprende no Sim. Na escola. To be, to have. É inglês mesmo, para você pegar pesado e a pessoa ter uma formação. Porque se você ficar 6 meses estudando aquilo, uma teoria foda, você consegue falar fluente mesmo. Sim, 6 meses e focado, sabe? Sim. Fazendo os exercícios direito, ouvindo, vendo filme na Netflix, você consegue. E isso daí eu percebi que se uma pessoa, um favelado, né? Uma pessoa oriunda de comunidade, você vem e consegue desenrolar com outra língua, a gente já tem uma facilidade enorme na comunicação carioca. É desenvolto. Você vê vários vídeos viralizando o cabelo enrolando o povo na... Imagina se tu fala uma opção de língua fluente, assim, eu acho que ia dar um upgrade, sabe? E aqui a maioria das favelas são de view muito bom. A Morro da Providência mesmo, aqui a gente vê Baía de Guanabara toda, aqui o Santo Cristo, não é tão próximo quanto um Vidigal, uma rocinha da praia, mas assim, é um view maneiro. Esse contexto da pequena África, né? Também tá muito em voga. Esquece. É muito bom. E se você pudesse dar um conselho para os jovens da periferia que querem ocupar grandes palcos, qual seria o conselho que você daria? Pra sair da bolha. Eu acho que o que falta é isso. Se permitir? Se permitir. Porque as pessoas vivem aquilo ali, aquele núcleo. E é difícil, porque ninguém vai te puxar, vai te oferecer. Vamos ali que eu vou te mostrar um outro núcleo. Não, você tem que procurar, se permita. Hoje em dia, até você tira pelo um pagode que tá tendo ali na Rua do Monte, o Viela. Da Viela, do Ricardinho. Não vem quase ninguém da Providência. Você vê, vem algumas pessoas, mas a massa do pagode mesmo, do público, é tudo pessoal de fora. E as pessoas querem isso. Às vezes a gente não tem... O nosso cotidiano, a nossa cultura, a nossa realidade é também chamariz. Uma vez eu fui numa mesa aberta e a pessoa estava falando de teleférico. E teve uma vez que o teleférico foi parado por tampão. Sim. Tempão. E assim, teve uma pessoa que estava na mesa que falou assim, eu não sou a favor de teleférico em comunidade. Por quê? Porque assim, a gente nunca pode botar como turismo a pobreza. Isso não é uma coisa boa para uma comunidade. E eu fiquei observando ele falar, eu também vi desse mesmo ponto. Porque se a pessoa vive num lugar literalmente periférico, às vezes não tem saneamento básico, não tem o que comer, não tem nada, por que um governante vai botar um teleférico que vai gastar milhões de reais e não vai dar uma estrutura ou resolver ou sanar os problemas que aquela comunidade tem? Sim. Aí vai botar uma coisa turística e as pessoas, tipo... A deriva. Essa coisa assim que é meio complicada. Se você for ver um ponto de vista... E aí a gente também não valorizar a nossa cultura, não se vê em outros núcleos também. E aí você vê até uma pegada mesmo da própria Anitta. Você fica olhando, a Anitta levou o funk pro mundo. Mas para você estudar aquilo, ela foi do núcleo de funk na época, que era o auge. E mesmo ela tendo uma pegada mais melody, mas ela ia nos furduns. Ela criou de Honora Gurgel também, que também, tem uma pegada de uma comunidade forte ali. E para você chegar a vender aquilo filtrado, que não foi um funk igual o nosso, que a gente vê nas comunidades, você tem que entender literalmente que o favelado vive. E ela soube fazer isso por osmose. Você vê que até o simple tem até a Beyoncé com simple de funk de favela, entendeu? Sim. Mesmo. Camila, qual é o tipo de mulher que você quer que as pessoas lembrem quando falam o seu nome? Depende. Depende da pessoa, né? Isso é complicado. Depende do núcleo também, né? Aí tem vários moods de Camila e... Assim, eu acho que uma pessoa livre, com uma sinceridade muito boa e que acredita no processo evolutivo o tempo todo. Eu gosto dessa pegada, de você pegar as coisas, aprender. Porque tem gente que fica muito numa caixa, eu não sou assim. Que nem esse final de ano eu fui num Réveillon, né? E aí eu tava observando as pessoas no Réveillon. E eu já tinha passado vários Réveillons aqui no Rio de Janeiro, desses pagos que tem aqui. Aí fui num Réveillon desses que só vai Playboy. E tem uma pegada diferente. E você vê toda a qualidade, o local, a beleza e tudo. E você se vê naquele lugar também. É legal
E se vê nos daqui, e eu também já passei muito Réveillon também na comunidade, então você começa a ter um mix de coisas, de energia, de evento, em que lugar você quer se ver também. Isso daí faz a diferença. Por isso que eu falo, não seja tão mínimo, seja mais abrangente, que isso faz a diferença na vida. Entendeu? Fica aí o recado. Eu lembro quando eu era garoto, eu era do quartel, tive uma experiência de 4 anos servindo as Forças Armadas e aí eu tive a oportunidade de ter um bom salário na época. Eu lembro de que uma curtição que eu tinha muito latente na minha cabeça era curtir lugares que eu não ia nunca, quase, porque a gente é cria do morro e tal. E aí no mesmo dia eu ia pro baile. Então, tipo, eu tava curtindo uma parada de 6 da tarde até 1 da manhã ou 2. E aí eu saía daquele lugar, pegava um táxi, parava no baile da vila e tava curtindo outra parada. E eu chegava lá, que é muito louco, porque você curtiu uma parada que você não vai sempre. E aí quando tu chega com a tua rapaziada, cara, eu ficava, tipo, encantado, assim, sabe? Parecia que tinha uma aura aí sobre mim que eu conseguia, ao mesmo tempo de estar dentro, estar fora. Não sei se... Sim. Daí tem esse aspecto. E sabe que eu também tenho um aspecto muito coisa. Eu tenho amigas trans que não curtem muito camarote. Isso daí é uma experiência do ano passado. E aí eu falei, cara, vocês têm que ir porque é um outro clima, uma coisa muito VIP, muito hype. Você vai ver como que é, vários artistas do seu lado. Ela, ai, não quero não curto. Aí no ano passado elas resolveram ir no último dia, no Sábado das Campeãs. E aí você vê a diferença disso que você está falando. Elas sempre foram no Cabo Folia, Carnaval de Rua. Amiga, elas ficaram igual o pinto no lixo. Toda artista que passava, ela pode tirar uma foto? Não sei o quê. E pra mim, que eu já tinha acessado aquilo várias vezes, artista no trabalho dele. Ali ele tá como folião, como... Tá como Exato. Nunca eu vou abordar a pessoa... É até ruim, né? A pessoa tá ali pra se divertir igualzinho a mim. E aí ela... Amiga... Gente, eu vi fulaninho, não tô acreditando. Ai, não sei o que lá. E esse acesso, você vê que a pessoa tava deslumbrada. E você ter acesso às coisas dá uma diferença. E aí, TG? Camila, você por ser essa mulher forte, eu acho resiliente, verdadeira. Você acha que você plantou uma semente aí no carnaval? Por ser você mesmo, por ser essa autenticidade. Juro, até essa corte que tá agora, tava até conversando com o Andy, eles estão passando um pouquinho também do que eu passei. E aí eu falei, você tem que ser um pouco de mim. Se você tem voz de fala, vá, não passe dor, porque ninguém passa dor à toa. Então, se você está tendo uma resiliência de segurar isso aí, então seja resiliente também de explanar, porque senão você não vai ver diferença. Entendeu? Um processo social não é ser militante, mas também você falar, poxa, eu tô aqui, você não tá vendo, você fez questão de ter a minha presença, você tá me tratando assim. E isso faz uma diferença. E aí ele mesmo falou, as pessoas falam que eu sou meio que você nessa corte e tudo. E não é que eu tenho uma personalidade ruim e tal, mas assim... Eu também não posso passar aqui nesse mundão à toa, né? Então, tipo, tem que dar uma revigorada em tudo que eu vivo. Às vezes eu até pego amigas minhas e eu falo, gente, não é porque vocês são trans, você tem que comprar amor das pessoas, não. Que é um outro assunto também. Porque eu conheço várias amigas minhas que, tipo, se fodem pra fazer dinheiro, conseguem ter dinheiro, trabalha pra na Europa e chega assim, a família nem te aceitava. Viu que você tá com dinheiro, começa todo mundo, prima, não sei o que e tal... E essa coisa do espaço, de você ser forte, é em todos os âmbitos que você pode ter noção. Você, às vezes, não tem nem noção, você tem que ser... E tem pessoas que te observam e você nem sente. E aí, é esse legado que... Você ser você, isso daí é bom. E o exemplo mesmo é você... Deixar pra pessoa um ponto... Eu adoro deixar um pontinho ali. Então, dar uma fisgada na pessoa. Deixar uma pulguinha atrás da orelha. Uma pulguinha. A pessoa ficar pensando ali todo dia. Eu fui no podcast de outra menina. Aí ela, gente, você... Porque as pessoas... Uma coisa é você conhecer a pessoa de ver. Outra coisa é você botar a pessoa pra falar. E aí ela tinha a assessoria dela. Tinha as coisinhas lá. E ela pegou... E ela falou, gente, você fala muito bem, que não sei o que. Aí ontem eu fiquei muito feliz que ela falou assim, manda o nome do livro que você falou aqui, que eu quero ler esse livro. Eu falei assim, vou te mandar. Então, querendo ou não, você botar uma curiosidade na pessoa positiva, isso é legal. E eu também aprendi acessando lugares, então eu me via naquilo, eu quero estar ali, eu achei legal. E
é mais ou menos isso que eu faço. Que nem quando eu era cabeleireira, tipo, eu trabalhei com a melhor cabeleireira na época. A mulher, se você visse a mulher, o Werner, ele tinha um pré-requisito. Você trabalha nele, você tinha que viver o estilo Werner. Então, lá eles tinham até coleção, não tem coleção outono e inverno, lá tinha uma coleção visual, de cabelo, de uma estética que vendia. Essa mulher era totalmente o oposto do que o salão vendia. E, tipo, ela faturava igual, ela tinha uma lábia, você não tem noção. Mas ela não tinha uma vaidade nela. E aí eu fui trabalhar com ela, comecei a observar ela, sugando ela como profissional, e ela me ensinando e tal, porque eu cheguei zerada, sem saber nada. E eu vi que tem muitas pessoas que, às vezes, ela quer o óbvio e ela não quer viver o que as pessoas querem que ela viva. Então, ela fazia isso. Quando eu conseguia fazer na cabeça dela, eu falei, vamos cuidar, faz isso, vou trocar esse cabelo, vamos fazer o quê? Ela ficou, tipo, uma outra pegada. Mas a mulher, amiga, esquece. É um bicho, sabe, trabalhando. E você pega isso também. Então, a gente aprende com o próximo também. Observar, não pode ser muito duro. É sempre uma troca, né? É claro, o mundo é uma troca. Sim, verdade. Às vezes você passa, se você for uma pessoa muito observadora, até você reparar um morador de rua é uma troca para você. Exato. Ali tem uma essência de um ser humano e às vezes você não sabe o que é. A maioria, eu acredito, de morador de rua é tudo espiritual. A maioria, a grande maioria. Mas assim, se você começar a observar o ser humano em si, você agrega muita coisa. Muita coisa mesmo. E para finalizar, cara, quando a história olhar para você daqui a 20 anos, né? Como que você quer ser lembrado? Ah, gente, é difícil isso, né? Não, eu preciso... Assim, a gente veio numa pegada mais de carnaval e tal, de comunidade. Mas, assim, hoje em dia tô meio numa pegada meio... que não é minha no momento, assim, de procurar um propósito. Então, eu quero montar um mosaico meu de uma pessoa que consiga passar para pessoa, tipo líder mesmo, passar um propósito de liderança, de poder ajudar o próximo, pessoas da minha comunidade. Só que eu tô montando ainda. Então, eu já sei que eu tenho isso, eu já passo alguma coisa, mas aí eu quero uma coisa mais profissa, tipo de coach, entendeu? E aí eu tô procurando isso. Aí eu quero... Quando estiver pronto, eu acho que eu acho foda quando você dá... É que nem eu fui numa palestra de um coach de 3 dias, né? Foi um pouquinho maçante, porque era o dia todo lá e tal. E teve vários gatilhos que me deram. Por quê? Porque a maioria desses coaches, eles são evangélicos e eu não sou da religião. Só que, assim, tem muita coisa da religião de matriz africana, seja ela no geral, Umbanda, Candomblé, banda, o que seja, que a gente energiza uma pessoa sem sentir. E eu percebi que esse cara usava técnicas, só que ele não ia falar que era da macumba ou do espiritismo. E aí eu ficava observando, falei, gente, isso não tem na igreja, não tem isso na igreja evangélica. E aí o verdadeiro esperto é esse, ele vai vai usando elementos de várias coisas e acaba tendo um mix de tudo para poder trabalhar. E aí eu comecei a me observar naquilo, eu falei, gente, porra, macumbeiro não faz nada disso. Porque aí, tipo, não tem, por que não tem? E às vezes falta de conexão consigo mesmo, entendeu? De observar a amplitude que você tem para ver as coisas. E aí eu fiquei me olhando, fazendo aquilo num formato da minha experiência de vida com o que eu vivo no espiritual. E às vezes eu acho muito também, em relação à religião, as coisas muito, muito petrificadas. Só fica aquilo ali, sim, não tem um processo. Tradicional demais, né? Só aquilo é aquilo, não é isso. Eu acho que falta um processo evolutivo de muita coisa, entendeu? Então essa construção tá sendo feita, né? Tá sendo feita. Mas assim, o legado de ter sido resistência no carnaval, é que nem eu falei pra você, o local que eu senti mais segregador foi a prefeitura mesmo, Semusa, porque assim, eu tava trabalhando com uma empresa, e uma empresa que é minha, porque eu pago imposto para a empresa. Se você não pagar imposto, então são milhares de pessoas doando para aquela empresa continuar sendo sustentada. E essa resistência como ser humano, de abrir... Porque às vezes as pessoas se botam tão abaixo das outras e não têm coragem de abrir um espaço, de se mostrar. E o individual, para você fazer um coletivo, você tem que entender o seu individual também. Então,
eu quero passar isso. Pô, se entenda, vá lá, estuda. Também participei de uma outra coisa que as pessoas também vieram muito em cima, porque assim, quando você fala com naturalidade de profissão, principalmente, tipo, você faz job e tal, que não sei o que, você tem que entender também o porquê você faz. E assim, eu não fui, a maioria das meninas fazem porque não tem opção, eu fui porque eu quis. E quando eu terminar, eu também vou terminar porque eu quero. Então isso também as pessoas têm que saber separar. Sim. Porque às vezes você está num lugar que você não está feliz fazendo aquilo, e você tem que ir à frente, ter coragem. Então, essa coragem eu quero deixar sempre para as pessoas. Também esse ato de mudança você tem que ter. E fora ser você, entendeu? E passar uma energia foda em tudo quanto é lugar. Porque eu acho que energia, ou você tem, porque se você não tiver, você nunca vai ter mesmo. É o tal do axé, né? Ou tem o axé, ou não tem o axé. Tem, um pouquinho de dendê com mel aí. E aí, gente, entregou? Entregou muito. Entregou demais, Corta né? algumas coisas. Corta nada. Vai cortar Os nada. conselhos aí, entendeu? Se fosse vocês, catava quietinha, entendeu? Porque é babado. E é sobre. Não é todo dia. Então, o Fernando vai terminar o podcast? Quer finalizar? Não queria finalizar, não. Primeiro, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me dão de estar aqui no Fala Tu Cria. Você tu fala tu cria. E a Camila por ter vindo. Então eu queria falar só uma coisa aí antes de dá terminar. uma mensagem. Não, é porque assim, é muito gratificante você ver pessoas da sua comunidade, que nem você que eu conheço há anos, e tipo, a gente se conhece desde até antes da adolescência, né, desde criança. Você e tal, que se põe a dar um espaço e voz para outras pessoas, porque isso daí é incrível. Porque não só eu estou aprendendo a estar aqui, como vocês também aprendem. Cada experiência de vida é um retorno para a gente. Então, dá os parabéns e que você perpetue isso e pegue pessoas muito... que às vezes precisam de uma voz de fala, que vão ser essenciais. Muito foda igual você. Sim. Ou até mais. Então, assim, eu queria agradecer, né? E queria agradecer a Camila por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Já falei, acho que 5 vezes aqui que eu sou muito fã, seu de verdade, de coração. E dizer que você continue também sendo essa mulher forte de verdade e que cativa todo mundo, mesmo com a tua energia, com o teu axé. Sim. E é isso. É isso? Camila, muito obrigado. Nada. Espero que você venha em outras oportunidades, né? E, galerinha, agradecer o Clube Empreendedor. A gente, passou batido, né? Que isso, meu amigo Rafael. Léo, Boca Acredita, Clube Empreendedor, muito obrigado pela oportunidade. E beijo! Beijo. Fui!